Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos voltar à Epístola aos Filipenses, que o apóstolo Paulo escreveu. E vamos voltar um pouco atrás de novo. É necessário sempre darmos o enquadramento. Estamos na introdução desta epístola e necessitamos sempre ter um enquadramento literário para podermos avançar um pouco mais. Depois, quando terminarmos esta introdução, certamente será mais fácil avançarmos nesta epístola com um pouco mais de rapidez. No entanto, precisamos voltar um pouco atrás, voltar ao verso 3, para podermos entender toda a sequência que o apóstolo Paulo vai desenvolver. Aliás, a escrita do apóstolo Paulo, e nós já dissemos isto quando estudámos outras cartas do apóstolo, é uma escrita muito interessante por um lado, por outro lado uma escrita extremamente complexa. Ele vai desenvolvendo vários complementos à ideia principal e muitas vezes nós perdemos quase o fio à meada, quase qual é a ideia principal que ele está a tentar transmitir. Tal é o número de complementos e ideias que ele vai acrescentando ao longo da sua frase. Por isso mesmo, a interpretação dos textos do apóstolo Paulo requerem alguma atenção para nós entendermos essencialmente aquilo que é o centro, aquilo que é o foco, aquilo que é o objetivo principal dele ao fazer uma frase, ao fazer uma declaração. Então, por isso mesmo, temos sempre que recuar um pouco para entendermos o contexto literário e dessa forma podermos avançar mais 2, 3 versículos aqui na nossa reflexão. Vejamos então, a partir do capítulo 1, verso 3, diz assim a palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós a há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da eterna misericórdia em Cristo Jesus. Estas palavras aqui levam o apóstolo Paulo então a introduzir esta epístola que ele escreve aos Filipenses. E é com grande alegria, com um coração marcado pela saudade, um coração marcado pelos afetos, pelo amor, pela alegria, que ele escreve esta carta aos seus amigos. No fundo, uma epístola é isso mesmo, é uma carta dirigida a uns amigos. E então o seu coração transborda de amor, transborda desse coração um amor profundo para com aqueles com quem ele conviveu durante algum tempo. E estes são os afetos importantes que nós devemos desenvolver para com os nossos amigos, para com aqueles com quem nós convivemos. E Jesus vai mais longe nesta reflexão sobre o amor e ele diz que o nosso amor deve ser estendido até aos nossos, eu vou dizer, inimigos. Ouça bem, isto é surpreendente, é revolucionário, é aqui que entra o Espírito Santo de Deus, porque humanamente falando é impossível. Deus deseja que você ame os seus inimigos. Não desligue já o seu rádio, ouça até o fim. Não se desanime, precisamos de Deus para viver essa realidade. Só Deus pode transformar o nosso coração. O nosso desejo quando alguém nos faz mal é o quê? É vingança. O nosso desejo quando alguém nos magoa é magoar. Mas Deus deseja que nós amemos até os nossos inimigos. E Jesus, quando estava entre nós, dizia: se nós amarmos aqueles que nos amam, não fazemos mais do que o nosso dever. Assim fazem também aqueles que não têm Deus. Aqueles que têm Cristo Jesus na sua vida devem ir mais longe, devem dar um segundo passo, devem caminhar uma segunda milha, devem oferecer a outra face quando alguém lhe bate. É isto que é ser cristão. Ser cristão é ter essa capacidade dada por Deus, não em nós próprios, não é na nossa força. Na nossa força, o que é que acontece quando alguém dá um estalo? Nós damos outro. Na nossa força, quando alguém nos bate, nós temos a tendência de bater logo. Na nossa força, quando alguém nos quer levar a caminhar uma milha, nós nem saímos do nosso lugar, ficamos teimosos, sentados. Na nossa força, quando alguém nos quer obrigar a fazer alguma coisa, nós dizemos: não, não faço.
Isto é na nossa força. Agora, quando Deus age no nosso coração, Ele espera que nós cheguemos ao ponto até de amar os nossos inimigos. E isto é algo que só acontece quando Deus intervém. É por isso que o apóstolo Paulo, no verso 9, e agora você já percebe porque é que eu li a partir do verso 3 até o 8, no verso 9 ele diz: "E tanto faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais." É fundamental em nós, como cristãos, que o amor vá aumentando, vá enchendo o nosso coração de tal forma que ele transborde para tocar a vida de outras pessoas. Nós costumamos, com uma equipa bastante simpática, fantástica, colaborar num fim de semana que proporcionamos aos casais. É um fim de semana para casais, exclusivamente, em que organizamos esse fim de semana para refletir com esses casais temas sobre vida familiar. E uma das coisas que as pessoas dizem no final desse fim de semana é que, bem, as coisas que ouvimos foram interessantes, as abordagens que fizeram foram interessantes, mas o que mais nos marcou foi o amor que nós sentimos pelas pessoas que estavam ali a trabalhar. Isto é a marca distinta desse encontro. E isso é fundamental para tocar vidas de outras pessoas. Pessoas que têm um relacionamento com Deus, outras até nem têm. Pessoas que têm o hábito de frequentar comunidades cristãs, outras que não têm o hábito de frequentar comunidades cristãs, sentem-se amadas. E quando as pessoas se sentem amadas, acarinhadas, isso faz diferença na sua vida. Então este é o desafio de Deus para cada um de nós. É que aqueles que têm um relacionamento profundo com Deus possam transbordar, como dizia Jesus, nas palavras de Jesus, do seu ventre rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. E é óbvio que aqui Jesus não está a falar de água literalmente que sai da barriga das pessoas. Isso seria horrível pensar num cenário deste. Não, Jesus não está a falar disto literalmente. Jesus está a falar daqueles que irradiam alegria, daqueles que são capazes de transmitir paz, daqueles que são capazes de transmitir amor, daqueles que são capazes de transmitir santidade, daqueles que são capazes de transmitir poder espiritual, graça, aqueles que são capazes de levar uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento. Você deveria ser uma dessas pessoas. Eu conheço vários cristãos que vivem tão amargurados porque Deus realmente ainda não se tornou carne neles. Ainda não perceberam que o mais importante é o amor. O mais importante não é a força, não é a violência. O mais importante não é fazer prevalecer a minha opinião. O mais importante é o amor. Então, quando nós trabalhamos no amor, quando nós trabalhamos no perdão, quando nós trabalhamos naquilo que é essencial à vida e às relações humanas, então, de facto, aí percebemos que Deus faz todo o sentido. E é aqui que é necessário que o amor em nós aumente mais e mais. E esta é a minha oração também para si. Nós habitualmente, antes de começarmos o nosso programa, sempre temos um tempo de oração pedindo a Deus, por você que me está a ouvir, pedindo a Deus que Deus toque o seu coração, encha o seu coração de paz, de amor, de alegria. E pela graça de Deus temos recebido resposta a esta oração. Milhares de pessoas nos têm escrito, dito que efetivamente sentem esta paz no seu coração, sentem este amor a crescer no seu coração. E isto é graça de Deus, é bondade de Deus para consigo e para comigo. Este é o poder de Deus em nós. Então o verso 9 e 10 dizem: "Também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo." É interessante ver que este texto do verso 9 não termina ali. O primeiro aspecto é o amor, mas também que aumentes no pleno conhecimento. Este é fundamental também para nós. Aumentar no pleno conhecimento de quem é Deus, o pleno conhecimento de Cristo, aquele que pode efetivamente transformar. Nós não podemos ficar eternamente crianças espirituais. Eu tenho que dizer isto com toda a sinceridade. Nós já temos muito tempo em que nos vamos conhecendo. É necessário dizer isto. Nós não podemos ficar eternamente na meninice espiritual. Precisamos crescer mais e mais no conhecimento de quem é Cristo. E sabem como é que isso acontece? É verdade que ouvindo este programa, ouvindo a palavra de Deus, mas você precisa fazer o trabalho de casa, precisa ler a Bíblia, precisa ter uma vida devocional, uma vida de oração, precisa frequentar uma comunidade cristã onde há irmãos que o podem ajudar, vão certamente moldar o seu caráter. Há pessoas que se vão confrontar consigo, vão ajudá-lo a si
amoldar o seu temperamento. Talvez você é uma pessoa extremamente irada, precisa de ser às vezes confrontado com outros para se ir acalmando. Precisa de ver e ter esse confronto muitas vezes para perceber que se calhar a vida não é só ira, não é só uma atitude assim de força. Talvez alguns precisam de outros irmãos porque são pessoas demasiado acomodadas e precisam de ser às vezes empurradas, ajudadas a dar mais um passo em frente. Então é por isso que as comunidades são tão importantes. As igrejas são tão importantes não porque são perfeitas. Você tira daí as ideias, não vai encontrar igrejas perfeitas. Não existe igreja nenhuma no mundo que seja perfeita. Existem comunidades, sim, onde as pessoas caminham para se assemelharem cada vez mais a Cristo. Onde as pessoas caminham na busca de uma vida de santidade, de uma vida que agrada a Deus. Mas essas pessoas vão fazer coisas que lhe desagradam a si, vão-lhe dizer talvez coisas que são desagradáveis, talvez até os pastores vão ter atitudes que não são adequadas, e é por isso que nós precisamos tanto orar pelos nossos pastores. Não se esqueça de orar pelo seu pastor, não se esqueça de orar pelo líder da sua comunidade, não se esqueça de orar pelo padre da sua paróquia. Vale a pena investirmos em Deus o tempo de oração pelos nossos líderes, porque efetivamente esses homens, essas mulheres que lideram as comunidades precisam da orientação de Deus, precisam do toque de Deus, de conhecer o pleno conhecimento de Cristo Jesus, ter este discernimento espiritual que vai transformar a sua percepção da vida, vai olhar para aquele que são o rebanho de Deus e cuidar com amor desse rebanho. Você precisa de orar pelo seu líder espiritual, para que ele possa efetivamente cumprir toda a plenitude da vontade de Deus. E então temos aqui o texto que prossegue a dizer que toda esta percepção para serem aprovados nas coisas excelentes e para serem sinceros e inculpáveis por o dia de Cristo. O objetivo desta caminhada, o objetivo desta carta que o apóstolo Paulo escreve é para que os crentes possam dar mais um passo na sua caminhada com Cristo. E de uma forma sincera, de uma forma inculpável. Aqui esta ideia de sincera é muito interessante. Surge de um contexto muito interessante na época romana. Conta-se a história, há umas variantes desta história, mas conta-se a história de que os comerciantes naquela altura faziam vasos em barro para comercializar, como é óbvio, e muitas vezes esses vasos vinham com defeitos. E é óbvio que se nós compramos um vaso para pôr um líquido lá dentro, água, uma vasilha, ou uma panela para levar uma panela de barro para levar ao lume, se ela tiver uma abertura, estiver instalada, é óbvio que o líquido sai todo por ali. Então os comerciantes malandros naquela época não são como os nossos de hoje em dia. Graças a Deus os nossos comerciantes são todos honestos, mas naquela época não o eram. Então o que é que eles faziam? Colavam ou colocavam um pouco de cera na fissura, de forma a que disfarçava a fissura que estava na panela de barro ou no vaso de barro. E então a pessoa levava aquilo pensando que o vaso estava bom. Assim que punha ao lume, o que é que acontecia? Não havia Adeco naquela altura, não havia garantia de 2 anos para os utensílios caseiros. Aquela panela ia ao lume e rapidamente a cera derretia e saía por ali o líquido todo, enfim, perdia-se o almoço e era um grande aborrecimento. Então as pessoas, quando iam comprar os seus vasos, já sabendo desta prática dos comerciantes, as pessoas chegavam perto dele e diziam: este vaso é sem cera, e daí a palavra sincero. A palavra sincero deriva desta conjugação de 2 palavras, sem cera, e significa que é uma coisa genuína, uma coisa sem defeito, uma coisa que é efetivamente transparente, uma coisa que é efetivamente correta, não tem camuflagem, não está, enfim, disfarçado. Então aqui o apóstolo Paulo diz que nós cristãos não devemos ser dissimulados, não devemos ser disfarçados. Jesus chama a isto, tem um outro nome bem mais duro para esta expressão, que é hipócritas. O apóstolo Paulo é aqui um pouco mais cuidadoso, dizendo que nós devemos ser sinceros. Jesus diz: ai dos hipócritas. E os fariseus, aqueles religiosos da sua época, eram extremamente hipócritas. Eram pessoas com cera. Eram pessoas que não eram sinceras. Eram hipócritas, tinham a sua religiosidade, a sua fachada. Achavam que cumprindo os seus rituais, as suas tradições, era suficiente. Então tinham aquelas peregrinações, faziam aquelas atitudes, enfim, muito show-off,
mas na realidade não havia espiritualidade na sua caminhada com Deus. Jesus disse que eles eram como túmulos caiados por fora, mas cheios de ossos e de mortandade por dentro. Que comparação horrível, que Deus nos livre de termos estas comparações da parte de Deus. Seria terrível que Deus olhasse para mim, para si, e nos avaliasse desta maneira, como hipócritas. Eu quero, sinceramente, estar diante de Deus com sinceridade de coração, com integridade. Isto não quer dizer que já sou perfeito, não sou. Caminho nessa direção, caminho na direção de Cristo. Mas sei perfeitamente que muitas vezes falho. Sei perfeitamente que muitas vezes erro. Sei perfeitamente que muitas vezes preciso pedir perdão. Sei perfeitamente que muitas vezes desiludo e que é necessário dizer: irmão, perdoa-me, irmão, errei, e eu quero emendar esta área da minha vida. Que Deus me ajude a caminhar dessa forma, de uma forma sincera, com integridade. Mas isso não significa que não temos que falar a verdade. Temos que o falar, temos que mostrar aquilo que é correto aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Por isso esta caminhada de sinceridade, esta caminhada de integridade que o apóstolo Paulo nos desafia aqui. O verso 11, ainda deste primeiro capítulo do livro dos Filipenses, ele diz: cheios do fruto da justiça, a qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então o crente deve ser cheio deste fruto de justiça. A justiça aqui é a justiça de Cristo. Ela é baseada na santidade, na pureza, na retidão. E muitas vezes ela não se coaduna com a justiça que o mundo oferece, que o sistema natural e humano oferece. Porquê? Porque muitas vezes nós olhamos e achamos o que é justo é aquilo que é em nosso favor. Como diz o povo, costumamos puxar a brasa à nossa sardinha. E de facto é esse sentido de justiça que precisa ser alterado. Muitas vezes nós olhamos para uma situação, vamos colocar uma situação profissional, e os empregados sempre acham que, ok, temos que receber aumentos, temos que receber isto, temos que ter estes direitos e aqueles direitos, e aquilo, enfim, puxam a brasa à sua sardinha. Não estou a dizer que não há muita injustiça, é verdade que há. Mas muitas vezes nós só vemos um dos lados. Depois olhamos e falamos com a entidade patronal e a entidade patronal relata a sua perspectiva, diz que a economia está difícil, não conseguem escoar o produto, não podemos... Então, cada um tenta defender-se. Se nós tivéssemos uma justiça equilibrada, era possível que, se calhar, alguns empregados dissessem: não, nós não temos condições, vamos auxiliar, de facto, o patrão nesta situação. Não vamos fazer reivindicações, não vamos trabalhar desta maneira, vamos trabalhar afincadamente, cumprindo os nossos horários, não gastando mal o nosso tempo, não indo passear ou beber o café a meio do horário de trabalho, gastando assim o tempo que nos estão a pagar para trabalhar. Se o patrão fosse efetivamente procurasse a justiça, provavelmente iria dizer: ok, se os empregados estão a trabalhar e a produzir mais do que aquilo que é justo e correto, então vou distribuir com eles os lucros da empresa. Isso certamente estimularia nos empregados uma atitude de empenho, de dedicação muito maior. Mas como nós nem sempre temos este sentido de justiça pensando no outro, torna-se de facto difícil. É por isso que o apóstolo diz: cheios do fruto da justiça. Às vezes somos mal interpretados. Lembro-me quando estava no mercado de trabalho, no escritório onde trabalhava, os meus colegas sempre diziam: tu deves ser um capitalista, porque havia coisas que me pareciam que não eram justas para com o patrão. Havia situações em que de facto acho que a entidade patronal não poderia fazer diferente. Por outro lado, quando às vezes falava com os gerentes e com o patrão, ele dizia: tu pareces um delegado sindical. Então andava ali entre um capitalista e um delegado sindical, não sei bem qual é o meio termo disto, porque há de facto situações que têm a ver com justiça, não têm a ver com a posição que eu desempenhava como empregado. E se não era justo aquilo que os empregados estavam a pedir, teria que o declarar que não era justo. Se não era justo aquilo que o patrão estava a propor, eu tinha que dizer ao patrão que não era justo. E esta é a justiça de Cristo, que nem sempre agrada aos lobbies, nem sempre agrada à maioria, nem sempre agrada a todos aqueles que acham que estão a ser, penalizados na sua área. E muitas vezes a justiça dessa forma é uma justiça que é partidária, é uma justiça que, nem sempre é efetivamente justa. Nós precisamos de lutar por uma justiça que é justa, independentemente das classes sociais, independentemente das cores partidárias, uma justiça que de facto é equilibrada, é correta diante de Deus
e diante dos homens. Então temos esta justiça que o apóstolo Paulo desafia a que cada um de nós viva, mas uma justiça que deve ser, como diz aqui o texto bíblico, para a glória e louvor de Deus. Não para benefício próprio, não para a glória própria, para nós sermos muito bem vistos pelos outros. Aliás, a minha experiência mostra que, de facto, normalmente não chegamos lá. Então temos este desafio de vivermos dentro da glória de Deus, fazer as coisas para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, nos desafiando a glorificar a Deus em todas as coisas, ele diz no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, Deus nos dá a salvação gratuitamente para que nós o possamos glorificar a Ele e não a nós. Então até isto deve ser dado glória a Deus. O verso 12 ainda diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo mostra claramente que aquilo que lhe estava a acontecer servia não para penalizar o Evangelho, não para travar o Evangelho, mas para que o Evangelho ainda pudesse ser mais expandido, pudesse chegar a locais que até agora ainda não tinham chegado, a locais inacessíveis. Por isso mesmo ele estava animado. Apesar das algemas, ele estava animado. E isto traz-nos uma percepção da vida talvez diferente. Precisamos de encontrar nas situações difíceis qual é o caminho de Deus para nós. Há situações que são extremamente dolorosas. Ser preso não deve ser nada agradável, imagino eu. Ter uma situação financeira complicada não é agradável. Ter uma doença não é agradável. Mas podemos encontrar o caminho de Deus nessas situações. Nós, infelizmente, somos um povo, cada vez mais, somos um povo que procura não sofrer. Temos remédios para tudo, para as dores, para a dor de cabeça, para a dor das unhas, para a dor disto e daquilo. Não queremos sofrer, mas muitas vezes é através do sofrimento que nós conhecemos a pessoa de Deus. Então, voltando aqui ao nosso verso 13, para terminar, ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Vemos como o apóstolo Paulo é conduzido por Deus a transformar uma situação difícil em algo que leva o Evangelho até aqueles que não tinham o privilégio de o conhecer, a guarda romana. Eu espero sinceramente que você, eu e cada um de nós que está a ouvir este programa tenha esta atitude de, no meio das dificuldades, procurar glorificar a Deus em todas as coisas. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.